Eu te garanto que pelo menos um desses 5 itens está acontecendo aí, é por isso que parece que as coisas não têm jeito. É que não adianta só querer colocar ordem nesse caos, você vai precisar de estratégia. Por isso, eu separei os 5 erros que as mães cometem quando estão começando a organizar a rotina. E fica até o final porque a última tem um bônus que é a cerejinha do bolo. Eu sou a Gabi Bride e toda semana aqui no canal tem vídeo novo sobre organização, planejamento, tudo para deixar a sua vida de mãe com uma rotina muito mais leve. Então se inscreve aqui no canal, aproveita para já curtir esse vídeo e também ativa as notificações para você saber quando tiver conteúdo novo. Ninguém gosta de viver na bagunça generalizada, aquelas de vida mesmo, sabe? E se você não é uma pessoa que tem organização na essência, eu sei que de alguma forma você busca isso para não enlouquecer, porque diante de tantas funções e responsabilidades que a gente tem, ainda mais trabalhando fora de casa com uma pressão enorme sobre a gente precisa de um método para desbagunçar a vida. Existe desbagunçar? Existe essa palavra? Se não existe, agora eu criei desbagunçar. Então você precisa de um método para desbagunçar a sua vida e conseguir ter previsibilidade, ter organização no seu dia. Por isso, eu separei os 5 erros que as mães cometem quando começam a querer organizar a rotina e aí não dá certo, por algum motivo falha, não consegue cumprir aquilo que se propôs, vem aquela sensação de frustração, aí chuta o balde, para de fazer tudo e aí mesmo que abandona a organização. Então presta atenção porque eu tenho certeza que pelo menos um desses 5 itens você está cometendo. Vamos lá? Confiar na cabeça. Em algum momento da sua vida você não precisou de agenda. Você conseguia guardar absolutamente todos os seus compromissos, tudo que você tinha para fazer naquele dia, até que você ficou grávida. E aí, parece que a cabeça para de funcionar. Eu tenho uma amiga que diz que o cérebro vira geleca durante a gestação. Eu não sei se são os hormônios ou o fato de você estar construindo um ser humano na sua barriga ou a preocupação de que você vai ter que cuidar de uma vida completamente, né, sua responsabilidade, mas a cabeça não funciona mais daquele jeito, a gente não consegue mais guardar tudo. E eu achava que fosse melhorar depois do parto. Não melhora, minha gente, piora, tá? Então assim, não adianta. Em algum momento, você vai esquecer de alguma coisa, não dá para ficar confiando na cabeça. Então qual que é a solução? Você precisa andar ou com a sua ferramenta de organização, que seja a sua agenda ou seu planner, ou ter um bloco de notas no seu telefone, fixado ali aquele bloco de notas em que você vai anotar o que você se lembra ao longo do dia e aí no final do dia, quando você for fazer o planejamento diário pro dia seguinte ou no domingo, quando você for fazer sua técnica do desafogo. Para quem não conhece a técnica do desafogo ainda, lá no meu Instagram eu explico bem certinho como é que ela funciona e tal, ela é essencial para o planejamento semanal, mas ou você vai usar esse bloco de notas para você fazer o seu planejamento diário do dia seguinte, ou você guarda ele para usar no domingo quando for fazer a sua técnica do desafogo e o seu planejamento semanal. Fato é que quando você lembra de alguma coisa que você tem para fazer, você tem 2 opções. Ou você faz naquele momento, ou você anota para fazer depois. Não guarda na cabeça, porque você vai esquecer. Então, por exemplo, você tá lá no trabalho e você lembra que tem que comprar a lembrancinha do aniversário do coleguinha do seu filho. Você não tem como fazer aquilo na hora do trabalho. E nem é recomendável fazer isso durante a hora do trabalho. Eu vou falar mais pra frente por quê. Então, anota que você tem que fazer depois. Assim como se você estiver em casa e você lembra que tem que mandar fralda pra creche, ou você vai lá no armário e já coloca aquele saquinho de fraldas dentro da mochilinha, ou você anota para fazer isso mais tarde, porque senão você não vai lembrar. Não planejar a semana. Você até tem uma agenda linda, tem os seus compromissos, tem as suas tarefas do dia. Isso significa que você tem um planejamento? Não significa, porque o planejamento é muito mais do que você ter uma agenda com as coisas anotadas. O planejamento é você visualizar tudo que você tem que fazer, saber quais são todos os seus papéis, as suas obrigações, priorizar aquelas atividades, isso já é um spoiler para o próximo erro, e saber diluir ao longo da semana. Porque senão você vai estar só executando e não planejando. E quando a gente só executa, a gente não consegue pensar lá na frente, a gente não está colocando imprevistos que podem acontecer, a gente não está deixando uma margem de manobra, a gente não está pensando no porquê a gente está fazendo cada uma daquelas coisas, sabe? A gente só está vivendo no automático. Então você precisa planejar a sua semana, dedicar uns minutinhos no domingo para você conseguir visualizar tudo que tem programado, diluir aquelas tarefas ao longo dos dias para você não ficar sobrecarregada. Não saber priorizar. Aí você pode dizer: ai, Gabi, mas priorizar é muito subjetivo. Não, não é subjetivo. Priorizar é ter um critério na hora de planejar a sua semana. E o que você deve usar como critério?
Primeiro, as urgências. É claro que o ideal é que você tenha o mínimo possível de urgências, mas a gente sabe que não tem como eliminar elas da nossa vida. Segundo a tríade do tempo, uma teoria que foi desenvolvida pelo Christian Barbosa, ele diz aí que a gente poderia ter até 20% do nosso dia com urgências. Eu sei que é difícil manter esses 20%, mas é um ideal pra gente tentar parar de viver e só apagar incêndio. Então, a prioridade nos seus dias, primeiro você elimina as urgências. E depois, quais são as tarefas que você vai fazer? Todas aquelas que tragam resultados práticos, que sejam benéficos para os seus papéis enquanto mãe, profissional, para algum projeto pessoal seu e para você, para autocuidado. Porque a gente sabe que quando a gente está bem com a gente mesma, e aí eu não digo só bem de estética, tá, gente? Eu tô falando bem de cabeça, com um tempinho para nossa saúde mental, com um tempinho pra gente se dedicar porque a gente quiser fazer, seja ficar sentada no sofá lendo um livro. Quanto melhor nós estivermos com nós mesmas, nós seremos melhores mães, principalmente, porque nesse início da vida a gente acaba sendo meio que o esteio emocional do nosso filho. Se a gente tá ansiosa, se a gente tá irritada, se a gente tá preocupada com alguma coisa, a gente passa isso de alguma forma pro nosso filho. E se a gente tá bem com a gente, nós somos também melhores profissionais, a energia da nossa casa fica melhor, a gente consegue ter uma dinâmica familiar muito melhor porque a gente está bem. É por isso que eu super defendo que você tenha um tempinho no seu dia separado para você. Não saber quanto tempo leva cada tarefa. Essa é um clássico. Você vai lá, faz o seu planejamento semanal, faz o seu planejamento diário, tem priorização nas tarefas, olha para aquela janelinha e diz: hoje vai ser um dia maravilhoso. E aí, você vai para a primeira tarefa, come metade da manhã, embola tudo, vira uma bola de neve. Quando chega no final do dia, você fala: PQP, o que aconteceu com o meu dia? Por que eu não consegui fazer o que eu me propus a fazer? E vem de novo aquele sentimento de frustração e você abandona o seu planejamento. Como é que você vai saber o que você consegue fazer ao longo de um dia se você não define tempo para as suas tarefas? A gente já falou que o nosso planejamento diário deve ser dividido entre compromissos, que são aquelas tarefas fixas com horário marcado, levar a criança na creche, um médico, reunião, exercício físico, yoga, o que for. Esses têm horários fixos para acontecer, eles ficam lá em cima nos compromissos. As tarefas são aquelas que não tem um momento específico do dia, que você pode diluir ao longo do dia a partir do seu tempo livre entre os compromissos. Mas para isso, você precisa que essas tarefas tenham uma estimativa de tempo, porque senão, como é que você vai saber o que dá tempo de fazer entre uma coisa e outra? Não tem como. E o fato de você definir tempo para essas tarefas te ajuda de várias formas. Primeiro, isso que você consegue ter uma previsibilidade do que vai ser possível ou não de fazer. Segundo, que você foca na tarefa que você se propôs a fazer. Então, por exemplo, se você dedica 10 minutos para responder um e-mail, você vai sentar nesses 10 minutos, responder um e-mail e desfocar do restante. É melhor do que você sentar na frente do computador, abrir o e-mail, ler tudo que você tinha previsto para ler, daí você responde o e-mail, daí você para, responde alguém no WhatsApp. Não dá, gente. Se você coloca um tempo para a tarefa, você consegue focar nela. E melhor de tudo, evita a procrastinação, porque uma das causas da procrastinação é você não saber nem quanto tempo você vai levar para aquilo, ou achar que você vai levar um pouquinho de tempo, aí você vai empurrando com a barriga e deixa para o final do dia. Se você coloca um tempo para execução daquela tarefa, você vai ter mais vontade ou mais ânimo para fazer aquilo que vai ver, não, gente, isso aqui vai me levar 10 minutinhos, vai ser tranquilo, eu vou sentar, vou fazer, pronto, feito. Não deixar tempo livre na sua agenda. Você já foi no médico, tipo, no meio da tarde, 3h30 da tarde, e aí você chegou lá, pontualmente para sua consulta, e a secretária diz: olha, a agenda da doutora fulana tá um pouquinho atrasada, tem 3 pacientes na sua frente, tá? Poxa, por quê? Provavelmente porque essa médica marcou as consultas de 20 em 20 minutos, só que ela leva 30 minutos para atender. E aí vira uma bola de neve no final do dia. Ou até mesmo foi uma coisa pontual. Ela agendou as consultas com o tempo certo, uma dessas consultas levou 50 minutos e aí acabou atrasando a agenda. Só que você se programou e se organizou para estar pontualmente 3h30 da tarde no médico. E aí, como é que fica o seu planejamento diante do atraso ou da falta de planejamento de outras pessoas? Você precisa ser um pouco precavida nesse sentido, porque a gente fala de planejamento para tirar o melhor proveito do nosso dia, das coisas que a gente tem possibilidade de controle, mas muito daquilo vai fugir do nosso controle, então a gente precisa cercar para que o nosso planejamento seja o mais factível possível. Então, quando a gente deixa
um pouquinho de tempo livre, uma margem de manobra na nossa agenda, a gente consegue lidar com esses imprevistos. Então, se o seu médico atrasar mais um pouquinho, você sabe que você deixou lá 30, 40 minutinhos, mais pra frente você vai conseguir finalizar as outras tarefas. E como é que a gente deixa esse tempo um pouquinho mais livre? A gente tem que ser um pouquinho pessimista na hora do nosso planejamento. Por que pessimista? Porque a gente precisa colocar que as tarefas levam um pouquinho mais de tempo do que a gente acha que elas de fato vão levar. Então, se eu acho que eu vou levar 20 minutos para fazer X, eu vou colocar 25. 30 minutos. E aí você vai deixando uma gordurinha para queimar ao longo do dia. Pô, Gabi, mas eu não consigo, meus dias já são mais corridos, eu tenho mais obrigações para fazer, eu não consigo deixar essa margem de manobra. Tenta ver se você não tá com um probleminha de priorização nas suas tarefas. Tenta ver se você não consegue delegar alguma coisa a mais. É muito importante que você tenha essa margem de manobra, esse tempinho extra no seu dia. Se ainda assim não for possível, o que a gente vai fazer? E é uma coisa que eu procuro fazer também, deixar as minhas sextas-feiras mais livres. Porque aí na quinta-feira à noite eu consigo reavaliar a minha semana, ver se faltou alguma coisa dos dias anteriores para fazer e aí eu encaixo na sexta-feira. Então, se ao longo do dia você não consegue deixar essa gordurinha para queimar, experimenta deixar na sexta-feira um pouquinho a mais para você conseguir encaixar o que não foi possível concluir ao longo da semana e pelo menos você conseguir terminar a semana com tudo que você propôs feitinho. Eu prometi 5 erros, mas para você que ficou até o final do vídeo, tem um bônus. E talvez seja o mais importante e que provavelmente ninguém disse isso para você. Misturar os papéis. Nós, enquanto mulheres, temos vários papéis e obrigações para cumprir. Então nós somos mães, profissionais, temos algum projeto pessoal, precisamos de um tempo para nós mesmas. E quando a gente não tem uma vida organizada, planejada, essa rotina com previsibilidade que foi pensada a partir de priorização, diluindo essas tarefas ao longo da semana, a gente acaba misturando esses papéis. É claro que eu não deixo de ser mãe enquanto eu estou trabalhando. Eu não deixo de ser uma jornalista profissional enquanto eu estou em casa. Mas o problema é quando a gente começa a misturar e querer exercer esses papéis ao mesmo tempo. Vou te dar alguns exemplos. Quando você está no trabalho e começa a resolver pendência de casa. Você quer marcar médico para criança, você quer resolver alguma coisinha da sua vida pessoal, você quer resolver coisas de casa enquanto está no trabalho, e aí você não foca no trabalho. Ou você está em casa, num momento com os seus filhos, e tá lá respondendo e-mail de trabalho, respondendo alguém no chefe, olhando o grupo do WhatsApp do seu trabalho. Qual que é o problema disso tudo? A sua cabeça não para focar. Você tem sempre a sensação de pendência e de que está devendo alguma coisa, porque você não tem essa separação dos papéis. Então, é muito importante que, quando você está em casa, você realmente esteja em casa, esteja presente, focada naquilo que você está fazendo. Deixe de lado as suas outras obrigações, as suas preocupações, deixa da porta para fora de casa. Quando você chega no trabalho, por mais que você esteja cansada de uma noite que foi difícil em casa, por mais que você não tenha conseguido organizar a sua casa, que a roupa tenha ficado na máquina para estender, deixa para trás, você não vai conseguir resolver isso enquanto estiver trabalhando. Dedica a sua energia para a profissional que você é. Quando a gente consegue separar esses papéis e exercer cada obrigação deles separada, a gente consegue ter essa rotina mais leve, sem pressão e sem aquela sobrecarga de estar sempre devendo alguma coisa. Se tem mais alguma coisa que você percebe que está atrapalhando a sua organização da rotina, não deixe de colocar aqui nos comentários, dá uma curtida nesse vídeo, ativa as notificações para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo e compartilha com alguma mãe que está precisando colocar a vida nos trilhos, dar aquela desbagunçada. Até a próxima!